eu saí da árvore, eu saí da sala, saí do carrinho e fiquei no carro e fiquei no hospital. De repente eu cheguei no hospital que eu recobrei a consciência, eu desapareci de todos os lugares e recobrei a consciência na maca. Quando eu já estava entrando dentro do hospital, eu recobrei a consciência na maca. Minha mãe falou, Edu, como é que você tá? Como é que você tá? Aí eu ainda falando todo mole, eu contei para minha mãe, falei, mãe, aconteceu assim, assim, assado, e comecei a contar para ela. Aconteceu isso, assim, assim, assado, eu comecei a contar. Com a bebezinha, aconteceu assim, assim, assado, tal. Aí minha mãe, na hora, ela ficou na rua presa, a sua amiga ficou na rua presa e o carrinho ficou lá preso na escada. Eu fiquei segurando o carrinho para não cair, porque a bebezinha ficou empurrando o carrinho cair a escada e não caía. E aí eu abri a janela para o Silney entrar, o Silney entrou, aí o Silney pegou o bebê e o Silney que desceu a escada para poder abrir a porta e estava todo mundo chorando. Eu estava fora do corpo, eu estava dentro do carro vendo vocês falarem sobre isso, sobre aquilo. E a senhora falou que o hospital mais perto era o hospital lá da Moca e tal. Eu comecei a falar um monte de coisa do carro e o Silney que abriu a janela, eu abri a janela pro Silney, o Silney desceu a escada, ele tava de meia e bermuda, e aí não sei o que lá, ele que pegou o bebê, eu tava em cima da árvore. Aí sabe o que minha mãe fez? Minha mãe virou pro médico e falou assim, ele tá tendo alucinação. Aí o médico começou a fazer um monte de perguntas, qual que é o seu nome? Quantos anos você tem? Como chama sua mãe? Como chama seu pai? Eu fui respondendo. Aí minha mãe, achando que eu tava tendo alucinação, ficou me fazendo um monte de perguntas o tempo todo, passando a mão na minha cabeça, eu todo estourado, todo cheio de cortes e arranhões e galos enormes. Aí minha mãe chegou e me levou para casa, né? Fiquei internado aquele dia, no dia seguinte fui para casa, ela ficou comigo no hospital, ela nem voltou para casa. No dia seguinte ela voltou para casa comigo. Quando ela voltou para casa, a primeira coisa que a amiga dela falou para ela falou o que aconteceu da porta ter se fechado para a rua e dela ter ficado trancada, ter gritado, o Silney ter aberto a porta, ter socorrido lá de bermuda e chinelo, e bermuda e meia. Aí minha mãe entrou em choque, minha mãe ficou em choque, porque ela ficou sabendo disso dentro do carro comigo ali no hospital, quando tinha acabado de descer do carro no hospital, né? E minha mãe ficou em choque, aí minha mãe se desesperou. Primeira coisa que ela fez comigo foi me levar para um centro espírita, para falar que eu era médium, que eu era isso, que eu era aquilo. Fizeram um monte de teste em mim, eu tinha 10 anos de idade, e falaram que eu era isso, que eu era aquilo, e não sei o que, mas eu não frequentei, eu falei que eu não gostava e segui a minha vida. Mas foi uma experiência de quase morte que eu vivi, e me vi fora do meu corpo, eu estive fora do meu corpo, por isso que eu acredito nessas experiências, porque não foi uma experiência de desmaio, onde eu senti as coisas acontecendo. Eu estive fora do meu corpo, eu vi as coisas acontecendo. Minha mãe é testemunha de tudo que aconteceu. Eu vi as coisas acontecendo fora do meu corpo, na casa, em todos os lugares. Então, assim, foi muito marcante para mim. Foi uma coisa assim que me marcou demais e eu queria dividir com vocês. A questão do tênis foi que eu era muito pobrezinho mesmo, muito pobrezinho. Eu tinha um quichute velho que caiu dentro do bueiro. Ele me deu um tênis rainha, novinho, tinha acabado de lançar, todo mundo, era sonho de todo mundo. Ganhei um tênis rainha novinho em troca do meu quichute. Aí eu falei até para ele assim, pô, valeu o atropelamento, graças a Deus eu ganhei um tênis novo. Mas foi muito bom. Mas essa foi a minha experiência de quase morte.